Eu já falei aqui no nosso programa dos maiores fracassos da Volkswagen, Ford e Chevrolet. Hoje chegou a vez da Fiat. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Na minha opinião, a Fiat, minha opinião mesmo, a Fiat, entre essas quatro, é a que mais inovou no Brasil, trazendo soluções criativas e ousadas. Mas isso não a isentou de ter também modelos que não tiveram muito sucesso. Alguns fracassos, ou se não foi um fracasso, talvez um insucesso mesmo. O primeiro da nossa lista é o Fiat Odi. O sedã do Fiat 147 foi o último da família a chegar ao mercado. Foi lançado 7 anos depois do lançamento do hatch e quando todos os outros modelos, como as picapes e a perua panorama, já estavam no mercado. Ele chegou com a missão de competir com o veterano Chevette, que acabava de ser renovado, e com o Voyage, que havia sido lançado em 81 e ainda estava fresco nas lojas. O Odi tinha motor Fiasa 1.3 e a vantagem do câmbio de 5 marchas, que ainda não era muito comum. O seu porta-malas de 440 litros também era um dos maiores da categoria, mas ele trazia também os pontos negativos do 147, como os engates imprecisos da alavanca de marchas e as críticas sobre o design. A traseira do sedãzinho de fato não agradou o consumidor. O Odi até teve a rara e exclusiva versão esportiva CSS, mas mesmo assim ficou longe de ter grande sucesso. Ficou em produção por apenas 3 anos, saindo de linha em 1985, quando foi substituído pelo sedã prêmio derivado do Uno. Esse aí também não teve um alto êxito comercial não, mas pelo menos durou mais tempo, ficando em linha por 9 anos. Hoje já é consolidada e comum a configuração de motor de baixa cilindrada com turbocompressor, mas no passado existiram experiências que não deram tão certo, como o Gol Turbo, por exemplo, mas bem antes disso a Fiat lançou o Uno Turbo em 1994 e foi o primeiro carro do Brasil, o primeiro carro nacional a ter turbo de fábrica. Ele seria o sucessor dos antigos 1.5 e 1.6, mas a ideia não deu tão certo. E o porquê? Porque ele ainda era um Uno. E sem ofensa, pessoal, eu adoro o Uno inclusive. Mas por que era um Uno, eu digo? Porque é o seguinte, o Uno tinha a fama de carro popular e o preço do Uno Turbo era muito alto, né? Dava para comprar, com o preço do Uno Turbo, dava para comprar 3 Unos, o Uno Mille, por exemplo. A farta lista de opcionais, como teto solar, aquele carregado visual de para-choque, spoiler e o próprio motor turbo, fazia o preço bater lá em cima. E o Uno chegava a custar mais caro, o Uno Turbo chegava a custar mais caro do que o carros de categoria superior, como o Tipo e outros carros importados. De modo que não era tão atrativo você pagar tão caro, porque ainda era um Uno. Ah, era turbo, tá? Mas era um Uno. Com o valor do turbo, você podia comprar carros mais legais. E a gente tava numa época de abertura de muitos carros importados entrando e tinha muita opção interessante. Além disso, o seu design quadradão e a suspensão não davam ao carro a estabilidade esperada para um esportivo com esse desempenho e esse preço. Por fim, e não menos importante, o Uno Turbo foi o primeiro pioneiro nessa configuração de motor com turbo e naturalmente gerou desconfiança, né? Num período em que as pessoas preferiam um bom e velho apesão ou um Monza Tech aspiradão do que um motor 1.4 turbo, né? Então, como era uma novidade, acabou gerando até um certo preconceito. O Uno Turbo deixou o mercado em 96, quando a Fiat lançou o Palio, e vendeu só 1.800 unidades. Hoje é raro, é difícil achar peça. E o visual também muito carregado, muito tuning, né? Talvez tenha atrapalhado as vendas. Hoje é uma raridade. Agora, Fiat Tipo. O hatch prêmio importado da Fiat desembarcou no Brasil em 93 e caiu na graça do pessoal. O carro era de fato bem bacana, uma farta lista de opcionais, desenho bonito e status de carro importado. Eu digo isso porque é isso mesmo, na época era legal você falar que tinha um carro importado, porque o mercado tinha sido aberto há pouco tempo e era status, pô, comprei um carro importado, e o Tipo era importado mesmo. Entre 94 e 95 ele chegou a liderar o segmento, foi mesmo
mesmo um sucesso naquela época. Foi marcado também por ter sido o primeiro carro nacional com airbag de fábrica. Acontece que em 95 teve uma questão tributária aí. Como eu disse, a Fiat importava esses carros e vendia muito, vendia com grandes êxitos. E o governo federal aumentou a tributação sobre carros importados. Em 95 isso. É por isso que em 94 você tem aquela enxurrada de carros importados, porque o Plano Real lançado naquele ano deu uma excelente estabilização econômica para o país e aumentou bastante o poder de compra. Então teve aquele boom de consumo de carros importados, né? O dólar estava 1 para 1 com o real. E aí em 95 aumentou-se a tributação. Então deu uma segurada no mercado. A Fiat, vendo o sucesso que o tipo fazia, mesmo com esse aumento na tributação, aumentou o valor. Ela resolveu então bancar a produção nacional do carro. Montou a linha de produção do tipo lá na fábrica de Betim, Minas Gerais. Inclusive, foi o tipo nacional que ganhou o título de carro, primeiro carro com airbag em 96. Dizem que foi o Vectra, mas o Vectra foi um pouquinho depois. O tipo realmente foi o primeiro. Mas o que azedou a imagem do tipo não foi nem o tipo nacional, foi o tipo importado. Por quê? Nessa época em que a Fiat estava começando a produção do nacional, até um pouco antes, começavam a pipocar alguns casos no Brasil. Não tinha internet na época. Talvez se tivesse internet, até tinha, mas tinha, mas ninguém tinha internet. Se tivesse internet, talvez tinha se popularizado mais rápido, porque eram casos meio isolados e demorou para ganhar grande repercussão. O que acontece? O tipo, ele tinha um problema crônico na direção hidráulica, mais precisamente na mangueira. O que acontece? Quando o motorista esterçava todo o volante até o final, a pressão... Sabe quando você vira toda a direção, não faz aquele barulhinho? Não é bom fazer isso em nenhum carro. Mas no tipo, quando isso acontecia, a mangueira não aguentava a pressão e estourava, saía fora. E o líquido, né, o fluido da direção inflamável, ele... quando caía em cima do coletor de escapamento fervendo, pegava fogo. Teve carro que explodiu, um desastre. Teve até grupos de proprietários de tipo que se uniram contra a Fiat, que se viu obrigada a fazer um recall desses tipos para a troca das mangueiras e das demais peças que pudessem causar esses incêndios. Mas além de todos os tipos que já tinham pegado fogo, o que já tinha queimado mesmo era a imagem do carro perante as pessoas. As vendas caíram agressivamente e o tipo saiu de linha em 97, apenas um ano depois de ser nacionalizado. Realmente um fracasso. O Palio Citymatic foi lançado em 99. Ele foi o primeiro veículo 1.0 a ter câmbio manual sem o pedal da embreagem. É o mesmo esquema do Corsa Auto Clutch que eu falei no vídeo da semana passada. Você troca de marcha, mas não pisa na embreagem. A embreagem aciona sozinha, não é com carro automático não. Na época, o modelo Citymatic custava cerca de R$800 a mais comparado ao manual com embreagem. Essa opção não chamou a atenção do público, porque o motorista ainda tinha que trocar as marchas manualmente e, consequentemente, dava alguns trancos também nas trocas. E é claro, a embreagem gastava bem rápido também. Tem vários sensores, tem sensor na alavanca, no pedal, no motor. É tipo um sistema inteligente, entre aspas, que ele detecta quando você quer trocar. Ele detecta a intenção de troca e ele muda para você. Só que você não consegue trocar rapidamente, você tem que trocar meio suave. E o carro já é 1.0, né, meu? Então, realmente, esse modelo não fez sucesso, acabou sendo descontinuado já no ano 2000. Às vezes, tentando inovar, né, na boa intenção, que você acaba errando. Eu acho que é isso que aconteceu quando a Fiat lançou, também em 99, na mesma época do Palio Citymatic, a Palio Weekend e o... Aliás, é Palio Weekend ou é Palio Candy, né? Eu costumo falar Palio Candy. A Palio Candy e o Siena 1.0, 6 marchas. O velho motor Fiasa 1.0 usado aí rendia apenas 61 cavalos e 8 kg de torque. Se o desempenho já era modesto no hatch Palio, ficou ainda pior na perua e sedã. O motorzinho de 8 válvulas, inclusive, não era 16 válvulas não, porque a Paraty, a Volkswagen lançou a Paraty 1000, a Corsa, o Egon também 1.0, mas eram 16 válvulas, já era ruim. Imagina aqui 8 válvulas, né? Então,
O câmbio também parece não fazer muito sentido, porque a primeira era super curta, né? Dava até para sair em segunda com o carro, e a sexta era quase uma quinta do câmbio normal. Os carros eram lentos e com trocas de marchas mais frequentes. Não tiveram boas vendas, tanto Siena quanto a Palio, e ambos deixaram o mercado também já no ano 2000. Agora temos o mais clássico exemplo de bomba automotiva. Você já sabe que eu vou falar do Marea, né? Ele foi lançado em 98, tinha tudo para suceder com êxito o Tempra. Que o Tempra, ele fez um certo sucesso, né? Então, tinha tudo para dar continuidade nesse segmento aí, mas que deu errado. Ele foi lançado no Brasil com duas motorizações totalmente novas, um 2.0 e um 2.5, 20 válvulas, com 5 cilindros, né? Essa má fama do carro que o carro adquiriu não se deu porque o carro era ruim, mas sim porque o carro era muito moderno para o país da gambiarra, né? A verdade é essa. Dizem que também a Fiat não dava as instruções adequadas no manual, como especificação de óleo, então muita gente colocava óleo errado, manutenção era feita de forma inadequada, o que causava quebras precoces, até explosões, incêndio, né? Então o carro acabou pegando essa fama. O efeito disso aí, desses problemas, foi tão negativo que depois de alguns anos a Fiat introduziu motores mais normais, digamos assim, como 1.8 e 1.6, mas a fama ruim do carro já tinha pegado. Vendeu bem menos que o Tempra, né? Se você pegar no volume de vendas, o Marea vendeu bem menos e ficou em linha por 10 anos, mas o volume de vendas é bem menor do que o Tempra conseguiu de 92 até 98, quando ele caiu fora, né? Então, é um carro que tem os seus fãs, mas teve esses problemas, como eu disse, o carro era muito moderno, uma soma de fatores. Olha, a Fiat acabou tendo dificuldade de emplacar modelos caros, modelos de categoria superior, modelos de luxo, na minha opinião, por dois motivos. O primeiro deles é que a Fiat, de modo geral, sempre teve associada a carro popular. Uno, Palio, carro popular e carro barato. E o segundo é devido aos acontecimentos negativos que aconteceram com o Tipo e o Marea. Também abalaram a imagem da marca, não como um todo, mas abalaram a imagem da marca nessa questão de carros mais caros. Essa sucessão de fatores atingiram também carros mais novos, como o Linea e o Bravo. No caso do sedã, ele teve a ingrata missão de substituir o Marea, mas já começou errado, porque ele era baseado no Punto, um hatch compacto que foi colocado ali como se fosse um carro de categoria superior, um sedã médio, né? Logo depois viram que não daria muito certo e ele foi reposicionado, porém foi totalmente ofuscado por concorrentes como Civic, Corolla, Vectra e até o Jetta. O Linea saiu de linha em 2016, encerrando o ciclo de sedãs de luxo da Fiat. Não teve sucessor e chama a atenção a agressiva desvalorização que esse modelo tem no mercado hoje em dia. O Bravo é a mesma coisa, viu? Lançado em 2010, ele não teve o brilho para fazer frente a concorrentes como Golf, Focus e Cruze Hatch. Saiu de linha também em 2016, sem grande expressão. Aliás, 2016 ficou marcado como um ano que a Fiat passou o facão, fez a limpa em carros que não estavam vendendo bem, porque em 2016 também saiu fora a Fiat Freemoon, um carro até esquecido, né? Se o Lineazinho não seduziu o público-alvo dele, quem buscava um SUVzão luxuoso desse aí acabava já pegando a irmã da Freemoon, a Dodge Journey, que tinha um motor bem mais forte também. A Freemoon tinha um motor 4 cilindros, 2.4, de 170 cavalos. Parece bastante, mas o carro pesava quase 2 toneladas. Já a Dodge Journey, que é o mesmo carro, só que é Dodge, tinha um V6 de 280 cavalos, 110 cavalos quase a mais, faziam a diferença. Então, caiu fora também e enfrenta uma desvalorização, vale menos do que a Journey, né? Então, geralmente, inclusive é curioso, né? Com exceção do Palio e do Uno Turbo, que hoje o Uno Turbo vale muito hoje porque é muito raro, e o hoje também, né? Mas esses últimos exemplos que eu dei são carros que vale pouco, né? O que vale um Tipo hoje? É um carro barato, né? O Linea também, um Linea 2010 hoje, quanto custa um Linea 2010? 28 mil?
27, eu não sei, tô chutando a cabeça, mas é por volta disso. É carro barato se você comparar com carros equivalentes de outras marcas. Então, também tem essa questão de desvalorização que eu citei aqui. Você acha que esses carros são os maiores fracassos? Você acha que eu esqueci de alguma coisa? Comenta aqui embaixo, que eu vou ler o seu comentário, viu? É um prazer para mim que você interaja, comente, compartilhe esse vídeo com os colegas. Se você gostou desse vídeo, eu fiz também a Volkswagen, Ford e Chevrolet. Tá na playlist da Sessão Nostalgia. E é um prazer para mim também que você assista. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do conteúdo bastante, seja membro do canal. Por apenas R$ 2,99, você contribui, ajuda o nosso trabalho e tem acesso a vídeos exclusivos. Eu, é claro, vou aguardar você no próximo vídeo aqui no nosso canal. Um grande abraço, viu? E até lá. Tchau, pessoal!